Boa noite, meu irmão, minha irmã, bem-vindo a mais um estudo de discipulado na Bíblia, aqui na nossa segunda-feira à noite. Meu nome é Vitor Martins, aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba, e nós estamos numa série de discipulado na Bíblia no livro de Gálatas. Se você não está acompanhando, a gente já teve a parte 1, a parte 2 e hoje a parte 3 de discipulado na Bíblia aqui na Carta aos Gálatas, né? Carta de Apóstolo Paulo aos Gálatas. Né? Você aí, ouvinte da rádio, pessoal que está no YouTube, você aí da TV, Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Fique à vontade aí para compartilhar esse conteúdo com quem você ama. Lembrando, né, que isso aqui, essa aula, discipulado na Bíblia, fica gravado aqui no YouTube da PIB Curitiba. Então você pode acessar lá, ver todos os materiais que a gente tem sobre discipulado na Bíblia, inclusive essa aula de hoje, e compartilhar com quem você ama, para nós aprendermos aqui mais sobre discipulado na Bíblia aqui no livro, ou melhor, né, na Carta de Gálatas, né? Na aula passada aqui, nosso querido pastor Daniel Torres estava falando, né, aqui desde o capítulo 1, ali no verso 6, ele deu uma pincelada ali de novo, até o capítulo 2, verso 21, né, nós estivemos falando aqui sobre discipulado na Bíblia nessa parte do livro de Gálatas. E hoje nós vamos estar continuando a nossa série aqui a partir de onde nós paramos, né? E antes de a gente começar, quero fazer uma breve oração, né? E já para nós acalmarmos o nosso coração, aí, dar aquela quietada, para a gente poder estar mais atento ao que Jesus quer falar com a gente, que o Espírito Santo quer ministrar nas nossas vidas aqui através da palavra do Senhor. Amém? Pai, obrigado por essa oportunidade, por esse tempo aqui na Tua presença. Os nossos corações e mentes, Pai, estão abertos para receber aquilo que o Senhor quer falar com a gente, Pai. Vem, Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor, e nos capacita a viver, praticar a Tua palavra. Senhor, é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A aula de hoje, eu queria resumir ela, né? Já pega aí os seus bloquinhos de anotação, você que está aí anotando, estudando junto com a gente aqui, discipulado na Bíblia. Eu tenho uma frase, eu montei uma frase aqui na tentativa, né, de sumarizar, resumir tudo que a gente vai falar hoje aqui em uma frase, e a frase seria essa: a superioridade do plano de salvação divino pela fé exige aos Gálatas que abandonem a religiosidade do judaísmo e vivam conforme o Evangelho de Cristo. Destaque aqui para o plano de salvação divino por meio da fé, o abandono de religiosidades e viver conforme na forma do Evangelho de Cristo Jesus. Beleza? Essa seria a frase para a gente resumir. E 4 tópicos, na verdade, que sumarizam tudo que a gente vai estar vendo aqui de uma forma, né, um pouco mais agora destrinchada, né? O primeiro ponto é a fascinação e tentativa dos Gálatas de viverem um cristianismo judaizado é incoerente com o Evangelho. O segundo ponto é: a lei tem o poder de mostrar o pecado, mas não de apagá-lo, nem de nos capacitar a vencê-lo. Esse é o segundo ponto aqui. Um terceiro ponto é: o Evangelho nos dá identidade, igualdade, liberdade e uma herança eterna. O quarto ponto e último aqui a gente vai tratar hoje é a lei como tutor e a adoção de filhos que vem por meio da fé. Amém? Espero que você tenha anotado aí. Se não anotou, lembre-se que fica gravado. Você pode rever esse conteúdo aqui no YouTube da PIB Curitiba. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos entrar aqui. Vamos começar a partir do versículo 1 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas. Eu vou ler aqui, do versículo 1 até o verso 7, na nova tradução da linguagem de hoje, ok? Gálatas 3, do 1 ao 7, na NTLH, diz assim:
Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam-me isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Amém, queridos? O primeiro ponto aqui que eu quero trabalhar é a fascinação e a tentativa dos Gálatas de viverem um cristianismo judaizado é incoerente com o Evangelho. Olha, o ponto central aqui do que Paulo está falando está nesses termos. Ele está trazendo que, olha, os dons de Deus, o poder de Deus operando no meio de vocês, o Espírito Santo que habita em vocês, tudo isso que vocês viveram até aqui, foi por meio das obras da lei ou por meio da fé, por meio do Espírito de Deus que veio pela fé em Cristo Jesus? E aí ele dá esse adeno, ele arremata, com o exemplo de Abraão, que creu no Senhor. E uma lição para nossos dias aqui, para algo ser aplicado no nosso dia a dia aqui, que eu acho muito interessante, é que Deus não está interessado em nossas performances religiosas. Porque um ponto que o Paulo está abordando aqui é, será que vocês receberam algo? Ou será que aconteceu algo de Deus que vocês vivenciaram? Será que é porque vocês foram muito bons e fizeram tudo direitinho que a lei manda? Ou foi por meio do Espírito Santo, pela fé em Cristo Jesus, na mensagem do Evangelho? Claro, mostrando para eles, meus irmãos, olha, foi pelo meio do Evangelho, não foi pelas obras que vocês fizeram segundo a lei. Então, algo que a gente pode extrair aqui de forma bem clara é que Deus não está interessado ou dando valor para as nossas performances religiosas simplesmente. Nós podemos, queridos, ir em todos os cultos, dar os dízimos direitinho, ler a Bíblia até todos os dias e mesmo assim o nosso coração está distante dele. Nós podemos ter toda uma performance religiosa, seguir todos os checkbox da lei, a gente marcar todas as coisas. Mas, se o nosso coração está distante do Senhor, nada disso faz sentido. Em Mateus 15, uma passagem bem conhecida de Mateus 15, do verso 8 e 9, agora lendo na Nova Almeida atualizada, diz assim, este povo, Jesus está dizendo, está citando uma passagem dos profetas, ele diz, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos de homem. O que eu quero dizer aqui, o que Paulo está nos ensinando aqui, queridos, é que as obras não nos levam a um lugar de agrado ao Senhor. As obras, as performances religiosas não nos fazem agradáveis a Deus, nem é o que Deus está de olho, mas Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tudo isso que nós fizermos, todas as performances religiosas que nós tivermos, se isso não mudar
a nossa vida, o nosso dia a dia, isso não tem valor, porque o nosso coração não foi ainda alcançado. Só a casca, só aquela casca religiosa, aquela aparência foi tocado ali, e isso não é o suficiente, né? Aqui, quando a gente para estar nos cultos, quando a gente para estar lendo a palavra de Deus, tudo isso tão importante. Quando a gente para aqui para estar estudando a palavra, conversando sobre a palavra, também tão importante. Isso só tem valor se a nossa vida for mudada. Eu gostei muito de uma expressão, de um exemplo que eu ouvi esses dias e que faz todo sentido para o tema que a gente está trabalhando aqui, que é o tempo nosso ali de leitura na palavra, de oração, o tempo de estudo da palavra, o nosso tempo de ouvir ali o sermão no culto, enfim, de louvor, adoração, tudo isso. Isso é só o intervalo do jogo. Isso é fundamental, o intervalo do jogo é fundamental, mas ele só tem valor se for aplicado no jogo. O jogo começa mesmo, meu irmão, minha irmã, é lá fora, é no nosso trabalho, é no nosso dia a dia, na faculdade, na escola, é no tratar com as pessoas, é numa ida no mercado, é no nosso dia a dia. O evangelho, a boa notícia de Jesus é uma aplicação dia a dia, em cada momento, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso caráter, tudo precisa estar sendo moldado pela palavra de Deus. Então, se nós praticarmos todos os checkbox, todos os mandamentos, mas o nosso coração estiver distante do Senhor, ou seja, se isso não tiver um resultado real, não tiver um significado na nossa vida diária, isso não tem valor para o Senhor. Porque nas palavras de Jesus, quando os fariseus estavam ali presentes, ele ensinando ao povo, ele fala, olha, faça tudo que eles falam, mas não faça o que eles fazem, porque é muito bonito as palavras, é muito bonito a casca, mas a vida deles está distante de mim. Quando nós casamos, quem é casado aí, nós somos casados o tempo todo, né, meu irmão? Quando a gente vai no mercado, ou quando a gente está num jogo de futebol, quando a gente está no trabalho, o tempo todo, o nosso coração pertence àquela pessoa. Jesus quer esse relacionamento, que não é só daquele momento do culto, não é só do momento do estudo da palavra, não é só do devocional, mas é o tempo todo, nosso coração está entregue a Ele. O evangelho só tem valor se no jogo, além do intervalo, além do culto, além aqui do estudo que nós estamos juntos aqui, se na vida nós tivermos resultados para isso, amém? Então, querido, isso é uma coisa que a gente pode extrair aqui de Gálatas, de discipulado para a gente. Então, dica prática de discipulado, né? Uma aplicação simples e prática daquilo que nós estamos aprendendo aqui. Ore por alguém específico. Um exemplo, tá? De algo que você pode fazer daquilo que a gente está aprendendo da palavra. De tudo que você for aprendendo no seu dia a dia, que Deus for te ensinando. Você pode, por exemplo, quando estiver aprendendo algo sobre missão, algo que Deus falou com você sobre pregar o evangelho, você pode pegar isso e transformar em algo prático. Um exemplo. Ore por alguém do seu trabalho, da sua faculdade, do seu colégio, enfim. Ore durante uma semana por aquela pessoa, todos os dias. E pregue o evangelho para ela. Vá com ousadia e intrepidez e pregue o evangelho. Crie uma oportunidade, se preciso, e anuncie algo da palavra de Deus para aquela pessoa. Faça esse propósito prático de colocar em prática a missão, um princípio da palavra de Deus. Um outro exemplo, por exemplo, né, que você pode fazer. Eu fiz isso na célula uma vez, isso foi muito gratificante para todo mundo, foi bênção na vida de todos nós, que é fazer um elogio ou dar um presente para alguém do seu convívio. Alguém que você nunca elogiou, não tem o costume de elogiar, às vezes a pessoa nem merece tanto, vamos dizer assim, algum elogio, mas faça
procure algo e faça um elogio, dê um presente inesperado para aquela pessoa, uma lembrança, sabe? Surpreenda essa pessoa com um ato de amor, com um ato de generosidade. Isso é mais um exemplo de que nós podemos pegar a palavra de Deus e colocar em prática na nossa vida. Porque se nós só marcarmos os checkbox, fui no culto, dei o dízimo, faço parte de uma célula, li a Bíblia hoje, tá bom, estou de bem com o Senhor, tá tudo bem. Isso não é o suficiente. Nosso coração, Jesus tem que estar entronizado acima de tudo e todos no nosso coração, e isso tem que fazer diferença na nossa vida. Nós temos que viver de uma forma diferente. Então faça desafios simples e práticos, bem práticos e simples mesmo, para você colocar em prática aquela palavra que você aprendeu naquela semana, seja no sermão, no sermão de domingo, no sermão aí da sua igreja, ou de repente, algo que Deus falou com você aquela semana, algo que Deus falou com você através da célula. Enfim, comece a colocar coisas práticas para o seu dia a dia. Essa é uma dica prática aí de discipulado. Um segundo ponto aqui. A lei tem o poder de mostrar o pecado, mas não de apagá-lo, nem de nos capacitar a vencê-lo. Vamos ler agora Gálatas, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, Gálatas capítulo 3, agora do verso 19 até o 26. Diz assim: logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, a promessa fosse concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé que no futuro havia de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, com a finalidade de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Amém. Bem claro aqui a demonstração de Paulo mostrando que, olha, a fé se viu como um tutor. Em outras traduções fala um aio. Um aio é como se fosse aquela muleta, sabe? Para nos conduzir, para nos ajudar a caminhar até Cristo. A lei nos encerrou todos debaixo do pecado, né? Ou seja, demonstrou que, olha, todos são pecadores. Ninguém consegue cumprir toda a lei. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, como está lá em Romanos. Esse mesmo apóstolo Paulo escreve aos Romanos assim. Então, meus queridos, fica aqui claro que a lei, os mandamentos do Senhor, por si só, não trouxeram vida a nós, né? A gente só soube, beleza, agora eu sei, realmente sou pecador, estou distante do Senhor, mas e agora? E agora vem a resposta no futuro por meio de Cristo Jesus, que não somente, né, como a lei nos mostrou que somos pecadores, tem o poder de nos mostrar o pecado, mas agora por meio da fé em Cristo, pela graça, pelo Espírito de Deus, nós só temos a capacidade de vencer o pecado. Jesus vem, apaga os nossos pecados e nos capacita a vencê-lo. A graça do Senhor, né, não é só para nos livrar, apagar os nossos pecados, mas ela é para nos capacitar a vencer o pecado, a viver uma vida diferente, a viver uma vida não mais escravos do pecado, como o próprio Paulo vai nos falar, mas uma nova vida que é livre para viver o que Deus tem para nós, uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Então a lei tem o poder de nos mostrar o pecado, mas não nos capacita a vencê-lo.
E outra coisa que Paulo vai nos dizer aqui é que, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, Paulo, além de demonstrar que a lei serve para nos encerrar debaixo do pecado e como um tutor para nos levar até Cristo, que é a solução para o pecado, ela também, a graça por meio da fé, nos faz filhos. Nós somos recebidos por meio da fé em Cristo como agora filhos de Deus. Como diz em João 1, verso 3, diz que todos aqueles que creram em Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem, ou deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creem em Cristo. E assim Paulo vai também aqui dizer exatamente isso, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. Então o que nos define agora não é o que nós fazemos, mas sim quem nós somos. O que define não é o que nós fazemos, não é a nossa performance religiosa. Olha, marquei todos os checkbox, cumpri toda a lei, né? Não é o que nós fazemos que nos define como alguém agradável ao Senhor, mas aquilo que nós somos. Nós somos filhos. E a partir do lugar da nossa identidade de filhos, nós caminhamos em uma nova vida para agradar a Ele. Então é uma perspectiva diferente, percebe? Nós não somos mais escravos da lei, mas nós somos filhos libertos em Cristo Jesus para viver uma nova vida. Então há uma perspectiva diferente, que nós somos definidos por quem nós somos e nós somos filhos. Nós somos filhos. Dica prática de discipulado sobre o que nós falamos aqui. Uma aplicação simples e prática sobre isso. Anote, né, os pecados que você tem tido dificuldades, tem sido uma barreira para você vencer. E busque a graça capacitadora de Deus para vencê-lo. Então faça isso agora. Às vezes o Espírito Santo já mostrou para você aí um pecado, alguma prática ou falta de alguma prática, né? Porque a falta de fazer o bem, a Bíblia diz que também é pecado, quando nós sabemos que podemos fazer algo de Deus, algo que o Senhor Jesus nos comissionou a fazer ali, nós percebemos e não fazemos, isso também é pecado. Então, anote aí os pecados que às vezes você tem tido dificuldade, você está agarrado e não tem conseguido vencê-lo. Agora, com o entendimento de que você é filho e pela graça capacitadora do Espírito de Deus que mora em você, você pode vencer esses pecados. Todo aquele que recebe, que crê em Jesus, foi-lhes dado o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus. Se você é filho, você tem o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo morando dentro de você. E ele, pela graça, não por obras, não porque você marcou os checkbox, não, mas porque ele mora em você. Você pode buscar nele a graça que está disponível para te capacitar a vencer esses pecados. E comece agora a acessar essa graça, a acessar esse lugar, pedindo que o Espírito Santo te capacite, te derrame desse poder para vencer esses pecados, porque você não é mais escravo dos pecados, você é filho liberto em Cristo Jesus. Amém? Amém. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que nós vamos falar aqui é: o Evangelho nos dá identidade, igualdade, liberdade e uma herança eterna. 4 coisas aqui: identidade, igualdade, liberdade e uma herança eterna. Olha o que Paulo vai escrever aqui aos Gálatas, capítulo 3, agora do versículo 26 ao 29. Vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim, ó: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês foram batizados em Cristo Jesus, em Cristo, e de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego,
nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E, se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Olha que coisa tremenda que nós estamos falando aqui. Primeira coisa que nós estamos falando de identidade, porque todos vocês foram batizados em Cristo e se revestiram de Cristo. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Isso está falando de identidade. Ou seja, Paulo está fazendo aqui uma revisão com os Gálatas. Olha só, gente. O Evangelho ele nos dá uma identidade de filhos. Nós agora somos filhos. Antes nós poderíamos ser ali o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, mas existe uma nova aliança que Deus está fazendo conosco, a boa notícia do reino de Deus, que vem nos dizer, olha, agora em Cristo Jesus, vocês são filhos. Isso é uma identidade. Você tem uma identidade, você que crê em Cristo Jesus, você recebe uma identidade assim, ó, no reino de Deus, que é príncipe ou princesa do rei dos reis, senhor dos senhores. Você tem essa credencial no reino, uma identidade, você tem uma ID aí do reino de Deus, querido, e é de filho. Então, isso é algo que Paulo está aqui frisando, sempre destacando com os Gálatas. Olha, o Senhor está nos chamando para um lugar de filhos, num lugar de intimidade, que é algo que a gente às vezes não para muito para pensar, meu irmão. Filhos de Deus, aquele que criou os céus e a terra, que criou cada substância, que criou o nosso corpo, aquele que é todo poderoso, onisciente, onipotente, em Cristo Jesus, nós somos adotados como filhos e somos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Isso precisa ser algo que muda a nossa cosmovisão. A identidade que nós temos nele. Nós não somos mais definidos pelo que nós fazemos, que é uma cultura mundana, né? É uma cultura que diz assim, quando a gente pede para a pessoa se apresentar, né? Eu sou o Vitor, sou professor. A gente define as pessoas pelo que elas fazem, pelos que elas têm. E Deus está aqui nos querendo chamar por uma identidade de quem nós somos, em essência, filhos, sabe? A gente não é definido pelo que nós fazemos, mas pelo que nós somos em Deus. E a gente é livre para viver para agradá-lo, mas não para ficar marcando checkbox de que nós fizemos e a partir disso sermos definidos como alguém, porque nós fizemos toda aquela lista de coisas. Não. Nós somos filhos e nós somos livres para viver para a glória de Deus, para agradá-lo. A segunda coisa que nós temos aqui é que Paulo vai falar de uma coisa completamente à frente da sua época, né? Que é assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Olha que coisa tremenda. Judeu nem grego, isso já era um paradigma enorme para a época, né? Os gentios, os judeus não se misturavam com os gregos ou, né, qualquer gentio que seja as outras nações. Os judeus, né, não se assentavam para comer junto com outros que não fossem judeus, né, não se assentavam ali na mesa dessas pessoas. Eles eram, né, se consideravam ali esse povo separado até nesse ponto, né? E o que Paulo está dizendo, olha, diante do Senhor em Cristo, não há judeu nem grego, há filhos. Não há escravo nem liberto. O contexto que Paulo vivia era um contexto que a escravidão era algo que fazia parte, né? Não era só comum, mas era parte da cultura da época, né? Os romanos escravizavam muitos povos, muitas pessoas que tinham um grau mais elevado na sociedade, né? De riqueza, status. Todos eles tinham algum tipo de escravo, né?
Era um escravo também que era diferente, né, na perspectiva que nós temos aqui na época do Brasil, né, não era, era bem diferente o tratamento e como era feito, mas a pessoa era considerada uma propriedade da mesma forma e era uma subpessoa, né, esse escravo. Mas ele está dizendo, olha, não há escravo nem liberto. E ele vai além, ele fala, não há homem nem mulher. Ele está falando aqui de algo igual. Ele está falando, olha, nós somos filhos e filhas, príncipes e princesas, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Então o Evangelho traz uma perspectiva, uma cosmovisão de igualdade. Todos são um em Cristo. Uma perspectiva de igualdade. Isso é o que Paulo está trazendo a atenção dos Gálatas para isso. Que é algo que não está nos moldes da lei, mas está nos moldes da nova aliança que Deus está fazendo. E aí ele continua. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Está falando de uma herança eterna. Segundo a promessa, de qual promessa? A promessa feita a Abraão, que nele seriam benditos todos os povos da terra. E não só isso, mas que também a promessa de que haveria um herdeiro que viria para governar, né, que pisaria a cabeça da serpente, e que nós seríamos herdeiros segundo a promessa desse descendente. Então nós estamos falando da herança eterna que há em Cristo Jesus para nós. Então olha a perspectiva que Paulo está trazendo a perspectiva também de coisas eternas, de foco, de visão nas herança eterna segundo a promessa que nós temos com o crente Abraão. Pela fé em Cristo, assim como Abraão, o pai da fé, creu, né? Então Paulo está trazendo aqui tudo isso nesse versículo 26 a 29, relembrando os Gálatas, trazendo a atenção deles para a identidade que nós assumimos no Evangelho, que não existia no judaísmo, ou seja, né, sempre aqui em Gálatas, né, o tema central é esse combate a um sub-evangelho, um evangelho judaizado, né, um cristianismo misturado com coisas da lei. Então Paulo está aqui trazendo a perspectiva da identidade que há em Cristo Jesus para nós, de filhos. E isso é uma cosmovisão que muda muita coisa, né? A igualdade que existe em Cristo Jesus. Não há escravo, nem liberto, não há grego nem judeu, não há homem nem mulher, todos são um em Cristo. A liberdade que nós temos e uma herança eterna. Uma herança eterna em Cristo Jesus. Esse é o ponto 3. Dica prática de discipulado. Uma aplicação simples, prática, rápida para nós fazermos o que a palavra tem nos ensinado no nosso dia a dia. Olhe para todo mundo, passe a olhar, comece a praticar isso. Se esforce para quando olhar as pessoas no seu convívio, né? Se esforce e peça, claro, sempre, né, a graça do Espírito Santo para te capacitar a viver uma nova motivação, uma nova visão ao olhar para as pessoas à sua volta. Né? Comece a praticar isso no seu trabalho, onde você passar, comece a olhar as pessoas, todas elas como potenciais filhos de Deus e herdeiros, co-herdeiros com Cristo, e trate elas como se elas fossem. Ah, meu irmão, se a gente começar a fazer isso, se a nossa cosmovisão for transformada a ponto de nosso coração e assim, consequentemente, né, os nossos olhos serem mudados ao olhar as pessoas, cada uma delas, independente de posição social, independente das aparências, a gente olhar para aquela pessoa é um potencial filho do Criador dos céus e da terra. Jesus se entregou para que aquela pessoa ali fosse trazida para o lugar de filho, para ser co-herdeiro com Cristo
E mais importante, a gente comece a tratar aquelas pessoas como se fossem filhas e herdeiras de Deus. Isso muda muita coisa, meu irmão. A gente chegar no trabalho e olhar as pessoas, mesmo que seja aquela pessoa que a gente não tem intimidade, aquela pessoa às vezes chata, que a gente não gosta da forma que a pessoa trata, enfim, é uma pessoa difícil de lidar. Mesmo essas pessoas, a gente olhar, cara, ele é um potencial filho. Eu preciso honrar essa pessoa aqui, de cumprimentar, levar algo para ela, trazer uma honra, fazer algo de amor, algo para abençoar essa pessoa, porque ela tem dentro dela o potencial de ser filha de Deus. O Senhor quer levar ela a esse lugar. E a gente precisa começar a tratar essas pessoas como irmãos e irmãs em Cristo. Mesmo que elas ainda não sejam, claro, tratar elas como se fossem. Começar a viver isso, meu irmão. Começa a fazer essas coisas mesmo, coisas que ninguém vai esperar, coisas aparentemente loucas. Traz um bombom para alguém, cara, olha, Deus abençoe o seu dia. Como é que tá as coisas? Enfim, começa a trazer aquela pessoa para perto, começa a honrar ela como irmão em Cristo, que ela tem o potencial de ser. Essa é uma dica simples, prática e rápida para a gente fazer no nosso dia a dia. Né? Um exemplo aqui foi justamente isso. Faça um favor ou dê um presente, algo inesperado, comprar alguém que você convive. Faça isso, né? Com a visão do evangelho de que, cara, essa pessoa é um potencial filho de Deus. Sabe? Entendendo que a igualdade, a liberdade, há uma herança eterna do Senhor para aquela pessoa em Cristo Jesus. Há uma nova identidade para ela pronta. Amém? Quarto ponto, agora no capítulo 4 de Gálatas, o verso 1 ao 7, capítulo 4. Carta aos Gálatas, o ponto é a lei como tutor e a adoção de filhos por meio da fé. É meio que uma continuação daquilo que Paulo já está tratando, né? Olha só o que diz Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao 7, vou ler na Nova Almeida atualizada. Digo, porém, o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Olha que palavra tremenda, meu irmão. Pode ver que é uma continuação, né, do final do capítulo 3, que nós estávamos tratando aqui, né? E o que eu percebo aqui é que Paulo, ele volta a frisar de forma mais potente ainda a questão do Pai, da filiação, e como que Jesus é o caminho para nos trazer a liberdade de sermos escravos para nos tornarmos filhos. E ele dá um exemplo que era muito comum na época, né, na romana, né, na cultura romana, de aquele filho que era herdeiro, né, de todos aqueles grandes bens de um patrício, né, de alguém com muitos bens ali no Império Romano, mas ele mesmo sendo dono de tudo, ele é como se fosse um escravo, porque ele não tem acesso à herança, ele está sobre o tutor, né? Era muito comum na época aquele tutor, né? Que ficava cuidando, ensinando a criança, né? As pessoas, senadores romanos, muitas vezes os seus filhos tinham tutores muito famosos, né? Filósofos renomados, faziam a tutoria daqueles filhos, né? Daqueles
senadores. E Paulo dá esse exemplo de falar, olha, a lei é como se fosse esse tutor, que nós, para nos ficar cuidando de nós, mostrando para nós a dependência do Senhor, até que viesse a plenitude do tempo e nós fôssemos levados à libertação desse lugar, desse tutor, para termos acesso à herança. Quem tem acesso à herança é o filho. É só quem é filho tem esse acesso. Então Paulo está reafirmando esses princípios do Evangelho para os Gálatas, mostrando que nós agora temos acesso à presença do Pai, a um Espírito Santo que habita no nosso coração e clama, Abba, Pai, né? Paizinho querido, né? Essa questão da intimidade, da proximidade com o Pai. Então Paulo procura aqui alcançar o coração dos Gálatas com essa mensagem, trazendo uma nova motivação, uma nova perspectiva e motivação para o relacionamento deles com Deus e a sua palavra, que é um relacionamento não mais de checkbox, de, né, aquela ideia de ficar cumprindo todos os aspectos da lei, mas uma nova perspectiva que olha de outro ângulo, que agora você é filho em Cristo Jesus, e a partir do lugar de filho, você vai obedecer ao Pai e viver tudo que o Pai tem para você, porque você o ama, porque há uma motivação nova. Você não é uma motivação que, segundo a lei, você faz para ser encontrado agradável a Deus, mas porque você crê em Cristo e é filho, você pode fazer todas essas coisas porque ama o Pai. É uma dica prática de discipulado, algo simples, rápido, prático para o nosso dia a dia. Nós precisamos revisar as motivações para a prática da nossa fé. Isso é um segredo, meu irmão, para a gente não ficar caindo em religiosidades, em performances religiosas, né, pura e simplesmente. A gente precisa revisar as motivações do nosso coração. Por que nós estamos fazendo determinada coisa? Por que nós estamos naquela prática? Pode ser a prática nossa dos cultos, de, né, estar ali presente nos cultos, de fazer parte de uma célula, de devocional. Qual que é a motivação por trás disso tudo? Né? O que tem nos motivado? Isso é algo que nós precisamos revisitar sempre, porque se nós caímos numa motivação que não é por amor ao Senhor, ainda que seja um esforço, mas é um esforço por amor, se essa não for motivação, a gente precisa pedir ao Espírito Santo, derrama do teu amor no meu coração, não deixe eu ser um religioso que fica fazendo essas práticas religiosas simplesmente por fazer, simplesmente porque foi me passado assim, ou simplesmente porque eu preciso disso para ser agradável a Deus. Não, mas porque eu amo ao Senhor, porque eu sou filho e quero agradá-lo. A gente precisa revisitar as nossas motivações para a prática da nossa fé. Em Tessalonicenses, Paulo deixa isso muito claro. No final ali da carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz assim, o capítulo 4, verso 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Essa é a primeira parte do versículo. Então, o que eles estão fazendo? Que forma de proceder é essa que eles estão agradando a Deus? Né? É o que Paulo fala lá no início da carta a Tessalonicenses, capítulo 1, no verso 3, ele diz assim: lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O que eles têm demonstrado? O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como viver a fim de agradar a Deus? Um trabalho que resulta da fé,
O justo viverá para a fé, né? Todas as obras que nós fazemos pela fé. É pela fé. É pela fé. Não é para nós mesmos, não é para agradar as pessoas, não é para agradar a nós mesmos. É pela fé. É na direção do Espírito. E é um esforço motivado pelo amor. Isso é o que eu percebo aqui Paulo tentando alcançar o coração dos Gálatas, falando, olha, o Espírito de Deus mora no coração de vocês. Se nós recebermos essa adoção de filhos, vocês foram chamados para ser filhos e herdeiros. Ele está tentando alcançar esse coração e mudar a motivação deles. Olha, voltem à motivação correta do Evangelho, que é agradar ao Senhor, viver de forma agradável ao Senhor, porque a partir do lugar de filhos, porque nós o amamos. Essa é a motivação correta e aceita diante do Senhor. Uma dica prática de discipulado, só para refrisar, é escreva aí, revisite as motivações, o que tem te motivado a estar fazendo as suas práticas de fé, o que tem te motivado aí a questão do trabalho ou as suas ambições, o que você tem almejado. Será que isso tem sido pela fé, motivado em amor? Escreva aí o que está ali, o que você tem amado, sabe? O que tem motivado você. E revisite esses lugares para ver se há um motivo em amor pelo Senhor, para a glória do Senhor, sabe? É importante a gente revisitar isso para não cair na religiosidade, porque tudo deve ser para a glória do Senhor. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. E a gente só vive assim, se o nosso coração estiver nesse lugar que Paulo está falando aqui, de um lugar de filiação com o Pai, um lugar de fazer tudo pela fé e motivado em amor pelo Pai. Amém? Eu quero aqui desafiar você aí que ainda não entrou nesse lugar de filiação com o Senhor. Você que ainda que não creu em Jesus e recebeu o direito de se tornar filho de Deus. Eu quero que agora que você feche seus olhos, né, e faça uma oração aqui comigo. E depois a gente fazer essa oração, vai estar aparecendo aí na tela para você um link para você estar acessando. Tem o QR Code também, né? Você da rádio aí, né? O link que a gente está falando aqui é PIB Curitiba, tudo junto e minúsculo, né? pibcuritiba.org.br/Jesus. Entre nesse link, preencha lá esses dados para que a gente entre em contato com você e te ajude a andar nesse caminho de filiação, a andar nesse caminho de filhos de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, foi chamado para andar com a igreja do Senhor, né? Andar no rebanho, junto com o rebanho, junto com a noiva de Cristo, né? Então a gente quer te ajudar nessa caminhada de filiação do Senhor. Então preenche esse link lá e vamos aí, né? Depois você pode apontar aí sua câmera também, mas eu queria que você fizesse uma oração comigo, uma oração que eu quero te ajudar a fazer para que você faça ela de todo o coração, crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador, para que você receba esse direito de filho, de se tornar filho de Deus, e o Espírito Santo de Deus faça morada no seu coração, como nós lemos aqui em Gálatas capítulo 4. Vamos orar então? Feche seus olhos e fale assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu no meu lugar para pagar os meus pecados, para me libertar dessa antiga vida de pecado. O Senhor quer me levar a esse lugar de filho e eu recebo o teu sacrifício na cruz no meu lugar. Vem, Jesus, seja o meu Senhor e Salvador a partir de hoje. Assim eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém, meu irmão. Receba esse convite à filiação. Lembrando que, mais uma vez, esse conteúdo fica gravado. Se você quiser rever ou enviar para alguém, entre lá no YouTube da PIB Curitiba. Você pode revisitar
tudo que você escutou aqui, inclusive também o link lá. E também envie para quem você ama, para quem você quer compartilhar essa palavra. Quero também aqui convidar todo mundo que está assistindo aqui à continuação da nossa série no livro de Gálatas. A gente parou aqui no versículo 7 do capítulo 4 e a gente vai continuar lendo todo o Gálatas aqui, abordando todas as temáticas dentro desse livro até o final. Então não perca, compartilhe isso com quem você ama e guarde para a semana que vem, você continuar anotando tudo que o Senhor está falando com você através do discipulado na Bíblia aqui no livro de Gálatas, amém? Vamos estar orando então para encerrar e eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez termos essa oportunidade, Pai, de ler a Tua palavra. Espírito Santo, faz essa palavra, Jesus, encontrar um lugar de terra fértil no nosso coração. Jesus, uma terra boa, que a Tua palavra possa criar raízes, lançar raízes no nosso coração, crescer, dar muito fruto, sabe, Deus, os resultados de uma vida mudada por tudo que nós aprendemos aqui na Tua palavra hoje. Sim, Jesus, abençoa a nossa semana, que tudo que nós anotamos, tudo que o Senhor falou com a gente coloque em prática a partir de amanhã, que tome significado real nas nossas vidas, Pai, a Tua palavra. No nosso trabalho, em todas as pessoas que nós convivemos, que as pessoas percebam, Senhor, a mudança da Tua palavra poderosa nas nossas vidas, para a Tua glória, Pai. Nós oramos e assim te agradecemos desde já, no nome de Jesus. Amém, meu irmão. Amém. Deus abençoe sua vida. Até segunda que vem, mais um discipulado na Bíblia.